Olá, sétimo A, tudo bem? Essa aula está sendo direcionada para vocês, ok? Eu vou postar no meu canal, provavelmente postarei, mas é uma aula que está direcionada aí para vocês. Nós estamos aprendendo a operar com números negativos e positivos, resolver expressões numéricas, mas se vocês perceberem, né, a gente ainda não resolveu nenhuma expressão numérica para a gente chegar num único valor. A gente primeiro está aprendendo, né, a resolver expressões numéricas por meio de fases. Tá? Eu dividi essa resolução em 3 fases para ficar melhor aprendido aí por vocês. A primeira delas é porque a gente vai se deparar com situações desse tipo, que é envolvendo parênteses. Então a primeira delas é aprender a eliminar o parêntese. E aí, toda vez que você tiver um sinal antecedendo o parêntese, vale essa regra aqui. Tudo bem? Deixa eu colocar em vermelho aqui. Vale essa regra aqui. Regra, tá, de sinal para eliminação de parêntese. A regra diz o seguinte: quando você tiver sinais iguais se encontrando, esses sinais vão se fundir. Se são 2 sinais, eles vão se fundir e transformar num único só, ok? Então, sinais iguais se fundem e se transformam em positivo. Sinais diferentes vão se fundir e transformar num único sinal, que é quem? Um negativo. Tudo bem? Então, eliminação de parêntese, tá? Vai ser desse tipo. Percebam na letra A e na letra B que vão aparecer 2 situações parecidas com essas aí para vocês em outras atividades. Uma é no parêntese tendo só um número negativo ou positivo, e outra é um parêntese contendo vários números negativos ou positivos. Então a gente vai aprender as 2 situações. A primeira nós já aprendemos, mas eu vou reforçar aqui, beleza? E a segunda já vou adiantar para você, porque já é tema da próxima aula. Vamos lá. Ficando atento à regra, tá? Essa regra aqui, sinais diferentes, tá? Se transforma em um negativo. Repete o 3. Ok? Olha só, esses 2 sinais são diferentes. Aqui, sinais iguais se transforma em um mais, repito 2. Sinais diferentes se transforma em um menos, repito 5. Sinais iguais se encontrando se transforma num positivo, repito 7. Essa regra vale quando você tiver um sinal antecedendo, tá, um parêntese. Vão ter outras situações variantes dessa situação, mas que a gente vai aprender ao longo do tempo. Para não confundir a cabeça, vamos, tá, focar só nesses 2 exemplos, ok? Tranquilo? Bom, gente, isso aí é a primeira fase de resolução. Por que primeira fase? Para operar com números negativos e positivos, eu fiz diferente esse ano, eu resolvi fazer diferente esse ano. Eu resolvi dividir em 3 partes, e aí a gente vai reforçar cada parte dessa. Quando tiver bem entendido as 3 partes, aí a gente, né, tem aí já aprendido como operar com números negativos e positivos, ok? Mas dividindo em 3 fases. Bom, essa é a primeira fase. Qual é a segunda fase? A segunda fase, gente, que eu expliquei já para vocês, é o quê? É você juntar os números negativos e os números positivos, reagrupar. Bom, então olha só, vamos começar com o negativo. Eu tenho menos 3 aqui, onde que eu tenho mais, né, sinal negativo aqui, número negativo? Aqui. Então a gente vai juntar esses 2 negativos. Quanto que é 3 negativos com 5 negativos? 8 negativos. É bem óbvio, tá, gente? Isso é bem óbvio mesmo. 8 negativos. Ok. Agora você vai juntar quem? Os positivos. Né? Tem positivo aqui no meio, deixa eu colocar de outra cor. Ó, você tem mais 2 aqui e mais 7 aqui. Juntando esses 2 positivos, você vai ter quantos positivos? 9 positivos. Pronto. A segunda fase é essa. A terceira, né, seria fazer a contabilidade de 8 negativos com 9 negativos. Mas isso só vai ficar para mais à frente, tudo bem? Seria, ó, essa aqui seria a segunda fase, essa aqui a primeira, a resposta disso aqui seria a terceira. Só que vai ficar mais à frente, porque eu preciso que vocês entendam bem, pelo menos a primeira e a segunda fase, para a gente poder conseguir chegar na terceira. Tudo bem? Ótimo. Vamos para a letra B. A letra B, gente, é parecido com a letra A. A diferença, né, é que a gente tem vários números inteiros dentro de um parêntese. Mas vale a mesma regra de eliminação de parêntese, tá? Só que você vai fazer assim. A gente chama de chuveirinho. Coloquialmente, na matemática, a gente chama de chuveirinho. Porque vai água para todos os números, como se fosse, né, água. Vamos lá. Menos e menos, olha lá. Positivo, né? Esses 2 sinais iguais se transformam em positivo. Você repete quem? O 2. Olha só esse menos
com esse mais aqui? Sinais diferentes. Aí vai ficar menos e repete o 3. Tá, gente? Essa regra vale, reforçando, quando você tiver um sinal antecedendo o parêntese. Ok, agora olha só esse menos e menos aqui. Sinais iguais, olha a regra aqui, ó. Sinais iguais é o que? Positivo. Repete o 5. Tudo bem? Então vamos para o próximo parêntese. Olha só, sinais diferentes, menos. Pode colocar aqui próximo, não tem problema. Menos 3. Sinais iguais é positivo. Repete o 7. Sinais diferentes é negativo. Repete o 2. Sinais iguais é positivo. Repete o 5. Tudo bem? Essa atividade aqui da letra B, a gente vai começar agora, a partir de segunda-feira, a exercitar isso. Beleza? Bom, isso aqui seria o que, gente? A primeira fase do que eu estou ensinando para vocês. Lembrando que eu dividi, né, em 3 fases até a gente chegar na resposta final, tá? Essa é a primeira fase. A segunda fase seria o que? Vocês reagruparem os números negativos e os positivos. Então vamos lá, vamos começar com mais 2, já que começa com positivo aqui. Então vou reagrupar esse positivo com esse outro positivo, com esse outro positivo e com esse outro positivo. Então vamos lá, vamos reagrupar. 2 positivo com 5 positivo, 7 positivo. 7 positivo com 7 positivo aqui, 14 positivo. 14 positivo com 5 positivo, 19 positivo. Beleza? Agora a gente vai reagrupar quem? Os números negativos. 3 negativos aqui, 3 negativos aqui e 2 negativos aqui. Reagrupando os números negativos, nós vamos ter 3 com 3, 6, 6 com 2, 8. Nós teremos 8 negativos, ok? Então é isso, gente. Essa é o que? A segunda fase, tá? Que a gente está aprendendo, exercitando em sala de aula. A segunda fase que nós já estamos. A terceira seria, né, chegar na resposta final, fazendo o balanço da quantidade de positivos com negativos. Mas isso eu só vou ensinar depois que a gente dominar a primeira e a segunda fase. Beleza? Então, por enquanto, tá, nossa resposta parcial é essa. Final da linha, 19 positivos com 8 negativos na letra B, né, com os números reagrupados, e na letra A, menos 8 com mais 9, com todos os números aí reagrupados. Para por aqui por enquanto, ok? Valeu, gente, até a próxima.